Que bom, mais um dia junto com os irmãos para podermos compartilhar da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica de hoje está no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós estaremos lendo todo o capítulo, são 21 versículos. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus pela noite de paz, agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos protegido. Nesse momento, te convido a você fechar seus olhos. Pai, muito obrigado. Mais uma vez quero te agradecer pela noite de paz, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado por este alimento precioso que é a tua santa palavra. Obrigado pelo alimento cotidiano que nunca nos faltou. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala conosco, nos dê entendimento, discernimento da tua palavra. Abençoe todo o teu povo na face da terra. Guarda, Senhor, fortalece os missionários espalhados no mundo pregando o Evangelho. Meu Deus, continua livrando o teu povo dessa pandemia, dessa enfermidade terrível, coronavírus, mas livra de todas as demais doenças incuráveis, são tantas, meu Deus. Tu és o único que tens poder. E nós só queremos te agradecer e pedir que o Senhor continue reinando sobre nós. Abençoa o pastor Elias, abençoa sua família, abençoa as famílias que congregam conosco aqui no Novo México. Nós te rogamos, nós te agradecemos e quero te pedir pelos enfermos. Visita, Senhor, teus filhos nos hospitais, nos seus lares. Manifesta o teu poder de cura, restaura. Continue, meu Deus, operando milagres na saúde dos teus filhos. Mais uma vez, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a leitura bíblica está no livro de Daniel, é o capítulo 1, todo, 21 versículos somente, e nós vamos ler a palavra de Deus. E diz assim, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, e trouxe alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudesse servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os oficiais lhe deu outros nomes, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abtinego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida para os vossos gostos, mais abatido do que dos outros. Jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer
e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem das iguarias reais e faz a teus servos de acordo com o que observares. Assim ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos, né? Entre todos aqueles jovens passaram a lhe servir o rei. O rei achou os 10 O rei o achou 10 vezes mais instruído do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a sua matéria de sabedoria, discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. É um texto riquíssimo, maravilhoso, esse texto de Daniel. E no manancial, o título é Testemunho Pessoal. Se vocês eu creio que já observaram que a leitura do manancial, cada dia, é um complemento interessante, né? E com escritores diferentes, mas é um complemento. Né? Hoje foi escrito pelo pastor Fábio Martins. Ele repete o versículo 8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Paulo afirma: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Na vida cristã, muitas vezes o testemunho pessoal vale mais que muitas palavras. Entre aquilo que você diz e aquilo que faz. As pessoas ficarão com aquilo que faz. Tiago 3, capítulo 3, versículo 12, diz que figueiras não produzem azeitonas, nem videiras figo. Assim, os frutos, ou seja, os testemunhos de uma pessoa, dizem muito acerca de quem ela realmente é. E o pastor Fábio está trabalhando esse texto, Daniel, ele fez um resumo do resumo. Ele está colocando aqui que o nosso testemunho fala muito mais do que qualquer palavra. Né? Você não precisa sair dizendo para ninguém que você é um servo de Deus. Você não precisa sair dizendo para ninguém que você não pode comer aquilo, que você não quer comer aquilo, beber aquilo. Nós temos que entendermos o que cabe a mim como servo de Deus. Se coloca agora no lugar desses 4 jovens, Daniel, né, Misael, Ananias, né? Se coloca no lugar deles. Poderia comer das iguarias do rei, beber o melhor vinho, mas Deus trabalhou no coração desses 4 jovens. Tiveram uma atitude que agradou a Deus. Eles reconheceram que não poderia ser igual a eles. Daniel e os 3 jovens, Mesaque, né? É interessante que o nome deles são trocados aqui. E vimos agora, recente, né? Até pela Record, que o nome deles são trocados, tanto de Daniel, que é Belsazar, Ananias, de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abtinego. Eles entenderam que eles tinham que ser diferentes. E creram que Deus ia agir semelhantemente, ou até mais, e fez isso, Deus. Propôs no seu coração: não queremos alimentar
das iguarias do rei, nem beber do seu vinho. Amados, nós precisamos entender que nós somos luz. Treva e luz não se combinam. Vai me lembrar aproximadamente, talvez uns 5 anos atrás, saudoso pastor Oliveira Araújo, que era pastor da Primeira de Vitória, foi falar para nós, pastores, lá no acampamento, no APC, e ele falou para nós que ele estava tendo dificuldades na época, olha só, hein, há quase 5 anos atrás, falou para nós, contando a experiência dele, pastoreando, lá em Vitória, que ele estava tendo dificuldade em realizar alguns casamentos da própria igreja, membro da igreja, porque estava acontecendo coisas que não era para acontecer. Bebidas, né, os DJs. O que ele fez? Ele falou para nós lá, ele estabeleceu uma norma, um critério. Então, com aquelas normas, olha, eu posso fazer o casamento de vocês, mas a norma estabelecida pela igreja é essa aqui, ó. Casamento do servo, que não pode ter isso, isso, isso. E aquilo eu achei fantástico. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, está se misturando. O povo do Senhor, muitos têm esquecido da posição de Daniel e esses 3 jovens. Não quiseram se igualar, não quiseram participar, não quiseram provar das iguarias que o rei ofereceu. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é o oposto. Você vai hoje num casamento, você vai hoje numa festa de 15 anos, infelizmente, lógico, toda regra tem exceção, não estou generalizando, mas infelizmente é o oposto que esses 4 jovens se posicionaram ali, diante das iguarias do rei. Poderiam desfrutar do que eles quisessem, comer de tudo, beber do melhor vinho. Amado, o texto de hoje está nos chamando atenção. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Jesus falou assim. Eu não posso permitir que na minha festa, faz me lembrar, por sinal, quando eu casei, eu vim de uma família católica, eu fui correndo de padre, no Rio de Janeiro, já não sabe disso, eu já falei pregando, uma família de muita farra, de muita bebida. E meu irmão fez questão, Deus já o levou há pouco tempo, veio falar comigo que não ia ter bebida, eu falei que não. Na festa de 15 anos da minha filha, a mesma coisa. Eu vou beber lá fora, você pode. Ele saiu realmente, lá fora você pode ir beber. Aqui dentro, não. Ficou chateado, mas passou. Eu tenho que me posicionar. Esses jovens se posicionaram diante de Deus. Não quero isso. Lembra que eu falei esses dias? A palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Vamos prosseguir mais o segundo parágrafo. Daniel é um bom exemplo de um verdadeiro testemunho cristão. Por algumas razões. Em primeiro lugar, ele teve o desejo de ser fiel a Deus. Olha aí. Recusou-se a participar de banquetes consagrados a deuses pagãos. Nem mesmo por um pouco de tempo. Em segundo lugar, ele nos ensina que devemos lutar por nossa fé. Ele foi ousado ao descumprir uma ordem do rei, sendo que o próprio chefe dos eunucos tinha medo de desobedecê-lo. Ao versículo 10, mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar em vossos rostos mais abatidos que os outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Mas Daniel sabia que Deus era com ele. Aí entra a fé. Daniel tinha plena convicção daquilo que ele estava propondo ao chefe ali do palácio. Ele acreditou que Deus estaria abençoando a alimentação à base de legumes e que estaria mais robusto do que os demais jovens.
Foi sua ousadia que o levou, bem como a seus amigos, a ficarem ao lado da fé. Em segundo, ele nos ensina que devemos ter compromisso com Deus a quem servimos. O meu compromisso não é com a igreja, o meu compromisso não é com o pastor, o meu compromisso é com o meu Deus. O meu compromisso é com o Senhor, é com Jesus. Eu tenho que me preocupar em obedecer o meu Deus. Eu tenho que me preocupar em fazer a vontade do meu Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos têm envergonhado o nome de Jesus. Essa é a realidade. Muitos têm envergonhado. Último parágrafo. Não podemos viver uma vida cristã pela metade. Metade tem um belo hino que nós cantamos. Diz assim, metade nunca se dividida, presta atenção, hein? Obediência dividida é pior do que a idolatria declarada. Que maravilha. O jovem Daniel era inteligente e espiritual, está aí no versículo 17 que o pastor leu. Mas, sobretudo, desejoso ser fiel. E a vitória veio sobre a sua vida. Deus honrou Daniel tremendamente. Que em nosso coração desejamos ardentemente não nos contaminar com as ofertas deste mundo. Amado, o diabo trabalha sem parar. Paulo declara isso, né? O diabo ele investe, que há uma luta entre a carne e o espírito. Paulo declara isso. Querido, Pedro vai dizer que o Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós abrimos uma pequena brecha, o diabo entra com força para querer te destruir e me destruir. É por isso que nós temos que sermos vigilantes, orar sem cessar. Essa é a expressão da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. E o testemunho, como o pastor Fábio colocou aqui, o testemunho é pessoal. É você e Deus. Se alguém da sua família não está dando um testemunho, o problema é dele. Você tem que permanecer fiel, como servo. Essa verdade tinha que ser dita para todos os servos. Somos diferentes. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Nós somos diferentes. E temos que dar o sabor. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. De que adianta acender o lampião e botar uma caixa em cima? A luz tem que resplandecer perante as trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa estar abrindo a mente de cada um de nós, nos dando esse entendimento, para que não possamos prosseguir errando como muitos bem erram diante de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E o pastor Fábio repete, né, a frasezinha aqui embaixo, que o nosso testemunho reflita a fé que afirmamos ter. É você e Deus. É o seu entendimento na palavra. Nós estamos encerrando mais uma semana, para a glória de Deus. Amanhã você pode fazer o devocional, domingo, a bênção. São textos riquíssimos, texto maravilhoso. Segunda-feira estaremos juntos, se Deus permitir, às 9 horas, ministrando essa devocional, essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito bom saber que vários irmãos têm participado. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família. Nós vamos orar mais uma vez, colocando a sua família que congrega aqui conosco. Quero ressaltar mais uma vez, estamos em campanha de missões. Amados, separa a sua oferta de missões. Os missionários e suas famílias precisam da sua oferta. Procure a irmã Sirlene, a irmã Grazi, liga para elas. Elas vão na sua casa recolher.
A Sirlene já me disse isso, que ela pega o filho com a Grazi, vai de carro na sua casa, pegar o seu dízimo, a sua oferta para missões. Lembra que a obra do Senhor não para. Se você não ofertar, ela não vai parar, não. Porque a obra não é humana, a obra é de Deus. Mas Deus conta com a sua oferta, com a minha oferta. Deus conta com a sua fidelidade nos dízimos. Então ligue para a nossa tesoureira, a Grazi, a Sirlene. Fala, irmã, eu gostaria de entregar o meu dízimo, minha oferta. A irmã pode passar aqui, por favor? E ela vai na sua casa recolher. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu poder, pela tua graça sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por este alimento precioso. Obrigado porque a tua palavra veio nos impactar. Que essa palavra possa estar mudando o nosso modo de viver, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, de olhar. Deus, que nós possamos entendermos que somos servos de Deus. Somos luz neste mundo. Pai, continua cuidando do teu povo na face da terra. Tem misericórdia e compaixão daqueles que se afastaram do Senhor, daqueles que estão se esfriando espiritualmente. Traga um renovo do Senhor sobre suas vidas. Torna a dar a alegria da salvação aos teus filhos. É a expressão do salmista Davi. Meu Deus, repreenda todas as investidas do diabo contra nossas famílias, contra nossas vidas neste dia, que caia por terra no nome de Jesus. E que a tua graça, que o teu amor permaneça conosco. Continue abençoando o pastor Sócrates. Muito obrigado, porque temos visto ali melhoras do teu filho. Glória a Deus. Pastor Luciano e dos demais teus filhos que foram acometidos. Cuida deles. Dê a cura, dê a vitória de acordo com a tua santa vontade, Deus. Eu só tenho que te agradecer. E que possamos testemunhar do Senhor onde quer que estejamos neste dia. Eu oro e te suplico que o Senhor abençoe a tua igreja, mais uma vez, as famílias que congregam aqui conosco. Cuida de nós, ó Deus. Suprindo as necessidades dos nossos irmãos. Nós não sabemos, talvez não estão passando até a necessidade. Cuida deles, Deus. E que possamos nos preocuparmos em ajudar também, meu Deus. Aqueles que nossos irmãos estão precisando de um socorro. O Senhor possa estar nos mostrando. O Senhor possa estar agindo de uma forma poderosa na vida dos teus filhos. Eu oro, te agradeço, confiante na vitória. Que Jesus é a vitória. E com a tua proteção neste dia. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos juntos com a graça de Deus.